Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o John. Eu sou a Fu. E nós somos do canal JF Salles. Nós moramos no estado de Massachusetts e trazemos para vocês dicas, informações, preços com nossa pitada de humor. Tudo isso e muito mais. Hoje nós vamos contar para vocês como é a nossa experiência com o inglês, a nossa evolução no inglês, beleza? Vamos lá? Vamos lá. Bom, galera, começando, no Brasil, nem eu e nem a Fabrícia, a gente nunca estudou, nunca teve oportunidade e também nunca teve interesse de estudar. Acho que foi muito mais interesse, oportunidade a gente até... Porque oportunidade quem cria é a gente, né? A gente nunca teve interesse, na verdade, eu errei. Verdade. E foi uma coisa que pegou muito pra gente quando a gente chegou aqui. Porque a minha experiência com o inglês era videogame, seriado e filme. Eu não gostava de assistir filme e nem seriado dublado, somente legendados. E aquilo ali me ajudou um pouco, porque eu fui aprendendo muitas palavras mesmo, só que eu não sabia fazer o vocabulário. Sim. Sabe, se eu precisasse usar aquelas palavras para me expressar, para falar e tal, eu já teria dificuldade. E foi isso que aconteceu quando a gente chegou aqui. Eu achei que eu tinha um inglês puta pra caralho e tal, não sei o quê. E quando a gente chegou aqui, as pessoas falavam comigo, eu ficava nervoso, não entendia. E passava, tipo assim, eu sabia o que a pessoa estava falando comigo, porque eu sempre aprendi muita palavra. E o inglês tem, as frases têm as palavras-chave. Você não precisa entender talvez toda a palavra, mas algumas palavras você entendendo a situação, você consegue entender aquilo pra você. E o que acontecia é que a pessoa falava, tal, eu ficava nervoso, não entendia. E você vai ver quando chegar aqui, alguém falar inglês com você, não sei o que, você já fica, ai meu Deus, nossa senhora, o que ele tá falando comigo? Ai meu Deus, nossa senhora, não sei o que. Não, quero alguém português, porque você fica assim, tá ligado? Você fica... Puta, sabe, é uma coisa, sei lá, pelo menos com a gente era assim, né? Era um nervoso, você não conseguia se expressar e tal, você querendo falar e a pessoa não te entendia. E era mais ou menos assim que acontecia. Tanto que a pessoa falava comigo, eu não entendia tal, ficava puto, nervoso. E aí, passava 5 minutos depois, eu falei, nossa, agora eu entendi o que ele falou comigo. Eu sei o que ele quis dizer, exato. Agora eu sei responder. Porque eu ficava calmo, nervoso, e aí prestava atenção. Então, se você tá chegando aqui agora... Respira, fica calmo e tente ouvir ao máximo o que a pessoa está falando, assim, ao máximo, porque é um grande diferencial. Pelo menos para você que tem essa vivência, essa base que eu já tinha um pouco. Se você fosse que nem a Fabrícia, que não sabia hi, bye, não adianta você botar o negócio, só ouvido na boca do cara ali que você não vai entender. O que você tá falando? Sabe, o cara vai falar e você não vai entender nada. Você fala pra pessoa assim, cala a boca, eu não tô entendendo nada que você tá falando, dá um desespero. É complicado, galera. É muito complicado. E assim, hoje a gente tá 1 ano e meio aqui, um pouco mais até, não parei pra contar, mas a nossa evolução foi grande. Foi grande mesmo, assim. Hoje a gente não precisa de tradutor pra nada. É muito raro a gente precisar, assim, né? Só se for algumas coisas muito específicas mesmo, assim. Mas fora isso a gente não precisa de tradutor. Até em telefone, assim, a gente liga. Lembro uma vez, a gente foi num restaurante aqui e a gente chegou lá, era 2 horas de fila de espera. Ô, bosta, vamos voltar pra casa. A gente foi comer um dogão em qualquer lugar aí. Lá só dava pra fazer a reserva pelo telefone. Aí eu falei, putz, será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Peguei o telefone, liguei, a pessoa atendeu. E assim, em inglês, você cara a cara com a pessoa é uma coisa. E pelo telefone é muito difícil. Muitas vezes a pessoa tem um sotaque muito diferente. E muda muitas palavras na boca dela, fala muito rápido. Sabe? É como se fosse aquele telefonista. Olá, senhor, estou aqui para receber você, eu trabalho aqui na Viva. É mais ou menos assim que as pessoas falam no telefone. E eu falei, não, vou tentar. E liguei, conversei, expliquei e tal, e não sei o que. E eu consegui. Eu fiquei muito feliz na época, eu lembro, porque ainda era... Acho que a gente tava, sei lá, uns 6 meses aqui, um ano. Foi bem assim. E assim, são conquistas que você vai fazendo, sabe? E assim, eu só consegui essa conquista pra mim porque eu tive a coragem de pegar o telefone e tentar. E é o que muita gente não faz. Você tem que ser uma pessoa que topa qualquer parada e não para em qualquer topada.
Então aquilo ali era uma dificuldade pra mim, era uma pedra no caminho. Ah, nem vou, deixa esse restaurante pra lá. Poderia ter feito isso, mas não. Vou ligar, vou tentar. Se não conseguir, beleza. Pelo menos eu tive essa sensação que eu tentei. Se eu falhei, ok, preciso aprender mais. Eu penso assim. Sim. Então essas coisas de talvez... Ai, será que eu consigo? Deixa pra lá. Ai, um dia, deixa pra lá, bobeira. Não existe no meu vocabulário. Não, é eu consigo, eu posso, eu vou conseguir, eu vou fazer. E só depende de mim. E leva isso pra sua vida. Não pensa em nada que, ai, será? Não, será não. Bota a mão, ai, vou fazer um bolo, mas eu não sei fazer bolo. Será que vai dar certo? Não, pega as coisas, olha a receita. Pá, deu errado. Beleza, no próximo vai dar certo. A vida é assim. Você cai hoje, você levanta amanhã. Enfim. E uma outra coisa também que a gente, outro dia a gente tentou, que foi até um mês atrás mais ou menos, o celular da Fabrícia deu um probleminha na operadora e a gente foi na loja e o cara queria, toda vez que a gente ia na loja, ele queria cobrar 15 dólares pelo serviço. Aí eu falei, toda hora, tá ligado? Assim, tipo, coisa boba. Assim, a nossa operadora, quando a gente muda de aparelho, ela é preciso cadastrar o chip no aparelho que tá. E você paga 15 dólares. Pra fazer isso na loja. Pra fazer isso na loja. Aí eu falei, nossa, toda vez que eu vou ter que vir aqui, eu vou ter que ficar pagando 15 dólares. Falei pra ele. Ele falou, ah, não, se você fizer pelo telefone, é de graça. Não paga nada. Eu olhei pro cara dele assim, porra, por que você não me falou antes? Saía de casa, pegava esse frio pra fazer essa merda e... Pô, não, vou pegar o telefone. Catamos o telefone. E aí, deu certo? Deu. Meu, deixei ele viva a voz, eu, Fabrícia, tal, não sei o que, conversei com a menina, expliquei e tal, papapá. Tudo no inglês. Teve uma hora que a gente não entendeu. Teve uma hora que a gente não entendeu, eu pedi pra ela, será que tem um tradutor em português só pra me ajudar a entender isso que eu não tô entendendo? Ela, português? Ela ficou repetindo umas 5 vezes português, eu fiquei puto, eu falei, fala de novo pra mim a palavra. Aí o que aconteceu? A gente falou pra ela assim, nós não falamos inglês muito bem, você pode falar um pouquinho mais devagar? Aí a pessoa é compreensiva também. Aí foi o que ela fez. E ela não tinha tradutor em português, ela só tinha em espanhol. Em espanhol e inglês a gente optou pelo inglês. Aí ela falou mais devagar e a gente foi entendendo. A gente conversou, a gente resolveu o problema, passamos números, fizemos tudo certinho, entendeu? Porque as pessoas também são compreensivas. Os americanos, quando você fala, olha, não tô entendendo, você pode falar um pouquinho mais devagar? Eles vão falar um pouco mais devagar pra você entender. Você fala pra eles, pode repetir? Exato. E na questão do inglês em geral, o João hoje, eu posso falar assim, que ele já fala, ele tem o que a gente fala muito aqui é inglês de rua. O João não estudou desde que ele chegou, eu já passei por 2 cursos, mas o João evoluiu muito, fala muito mais que eu. Qualquer lugar que a gente vá, o João fala, ele conversa com a pessoa, ele tenta até contar piada, foi americano, conta piadinha. Então, ele fala bastante coisa com o inglês que ele aprendeu. A gente fala inglês de rua, né, amor? É o que eu ouço, eu sou um cara que ouve, presta muita atenção nas coisas e tal, e tenta entender. Então eu ouço muito e tal, e absorvo aquilo ali pra mim, sabe? Igual uma esponja mesmo. Tento ouvir, o cara falou de um jeito e tal, não sei o quê. Às vezes a gente tava mais no restaurante, eu vi o jeito que o cara pediu uma cerveja. Aí eu já, putz, eu falo diferente, vou tentar igual o cara falou. Falo igual o cara falou e, putz, dá certo. Nossa, achei mais legal, achei mais fácil, achei mais difícil, mas aprendi de uma forma diferente. Então eu sempre fico atento a isso, o que me ajuda muito. Porque eu trabalho com um cara e é só eu e o cara que trabalha. E às vezes ele contrata 2, 3 caras pra trabalhar com a gente quando a obra é muito grande. E eu sou sempre o cara que fica responsável das coisas. Porque sempre é um patrão americano que, tipo assim, o dono da casa americano, ou um construtor que tá construindo a casa americano, e ele me, não, se você precisar falar, é com o João que você fala aqui. O cara chega, conversa, bate papo e tal, a gente brinca, dá risada, e depois eu passo tudo pro meu chefe, tudo que ele pediu, tudo que ele falou. E assim, as coisas fluem e você precisa se permitir e você precisa se dedicar e ser persistente, buscar, botar como uma prioridade, né? Tudo na vida é prioridade. Vocês viram no vídeo do nosso carro. A gente não tinha uma prioridade de ter um carro super caro, sendo que a gente poderia comprar um mais barato e servir do mesmo jeito. Inglês também, tudo na vida é tudo prioridade. Eu quero ter um casão, quero ter não sei o que, quero não sei o que lá. É isso. Exato, como tem gente que mora aqui há 10 anos e ainda não sabe inglês. Não fala, porque a prioridade dela não era vir aprender a língua aqui. E ela sabe que se ela voltar pro Brasil, ela não vai usar. Porque tem muita gente, galera, por incrível que pareça, que veio da roça mesmo. E veio pelo México ou por qualquer outro lugar, ilegalmente, só pra vir fazer dinheiro e voltar pro país dela. Então tem muita gente aqui que veio pra comprar um carro e uma moto e voltar pro Brasil. Tem gente que tem essa mentalidade, aquilo ali pra ele tá bom. Aquilo ali pra mim
eu já não acho que seria bom pra mim. Sim. Mas se ele acha que é bom pra ele e aquilo ali, beleza. É a prioridade dele, né? Exatamente. Então. Mas, gente, tudo aqui é foco, tudo aqui é persistência. Inglês é repeteco, repeteco, repeteco. Desde que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei pro João, eu quero estudar. Porque eu não sabia, eu não tinha a base que o João tinha. Eu não entendia nada que as pessoas falavam. Eu ficava nervosa. Eu, tipo assim, entendia menos ainda. Então, eu entrei, me matriculei numa escola, paguei um curso. Comecei a fazer com uma professora brasileira. E, tipo assim, eu aprendi muita coisa. Só que eu não tava sugando aquilo, sabe? Não tava desenvolvendo. Não, né? eu aprendia umas coisas que, tipo, pra mim era boba. Mas eu não conseguia levar aquilo pra minha casa. E, tipo, as dúvidas que eu tinha, a professora em português, eu discutia aquilo, aprendi, isso, mas você não colocava em prática. Então, tudo ia se perdendo. Aí eu falei pro João, eu não tô gostando, não... Por mais que você aprende uma palavra ou outra, não era aquele que parecia que eu não tava evoluindo. Aí tive a oportunidade de mudar de curso, eu tô fazendo um outro curso. Hoje eu faço um curso com uma professora americana e assim, eu evoluí muito, eu evoluí demais. Hoje eu entendo perfeitamente o que as pessoas falam pra mim. Eu tenho dificuldade de responder ainda, eu tenho dificuldade, mas é porque eu ainda fico muito nervosa. Eu não tenho essa oportunidade que o João tem de ficar ali se comunicando o tempo todo com o americano. Eu já não tenho. Porque quando você tem essa oportunidade, é mais fácil de você praticar. Porque você tem que praticar, você tem que arriscar. E muito americano tem paciência, né, amor? Ele quer que você tente falar com ele, entendeu? Mas eu ainda não tenho essa oportunidade. Mas na escola que eu tô hoje, a professora, por ela ser americana, para ela ensinar, ela só fala inglês. Para ela ensinar, ela gesticula, ela faz gesto, ela pula, ela dança, ela canta. O que tiver que fazer para entrar na sua cabeça. Então, o que acontece? O inglês pra gente hoje, ele não é algo assim, tradutor, entendeu? A gente não consegue, quando você começa a aprender o inglês, é uma coisa assim, você aprende a frase, você fala em português, você já não traduz, você traduz automaticamente, mas sem ser ao pé da letra. Na verdade, você deixa de traduzir, você entende aquela frase do jeito que ela foi dita. Exato. A pessoa falar uma frase em inglês com você, você já responde em inglês. Exato. E é engraçado que às vezes a pessoa fala comigo em inglês, é uma expressão americana que ele usou, e a Fabrícia me pergunta, como que ele falou? Eu, tipo, não consigo traduzir ao pé da letra pra ela. Eu explico mais ou menos pra ela entender a situação, do que aconteceu, do que foi dito. Sim. Mas traduzir ao pé da letra não dá. Exato. Por conta da frase, sabe? E é engraçado que ela falou pra mim que ela não teve oportunidade com as pessoas. Eu sempre, toda semana, 15 dias, depende muito do trabalho que meu chefe pega. A gente sempre tá com pessoas novas, donos de casa, tal, não sei o quê. E eu vou me comunicar e tal, sou o João, tal, trabalho por fulano de tal, não sei o que, beleza, tal. Olha, eu não falo, na primeira coisa eu já falo, eu não falo inglês muito bem, mas pode falar comigo que eu entendo muito. Sim. Então a pessoa já sabendo que eu já não falo inglês muito bem, ela já fala comigo e ela já sabe. E como ela fala comigo, eu vou respondendo e tal, não sei o que, e às vezes é muito engraçado que ela me elogia. Nossa, você falou pra mim que você não fala inglês muito bem. Mas você acaba falando. Eu falei assim, fala um pouquinho. Mas é a maneira como que a pessoa te fala também. Porque você já avisa a pessoa que você já não fala perfeitamente, a pessoa vai procurar falar devagar, vai falar palavras pra você entender melhor. Então, gente, a gente vê muito hoje a evolução na prática. Então tem coisas que você tem que procurar mais fazer, entendeu? Eu aprendi na escola que é o seguinte, primeiro você aprende a ouvir. Você ouve e entende, você ouve e entende. Depois você aprende a escrever. Automaticamente você começa a escrever aquilo que você está ouvindo. Por último, apenas por último, você vai conseguir falar fluentemente. Eu evolui muito, gente. Eu evolui bastante. Eu era uma pessoa totalmente travada. Hoje, antes, se fosse pra mim ir ali no supermercado sozinha comprar uma coisa, eu ia morrer de medo. Nossa, mas se perguntar isso pra mim, se falar isso pra mim, o que eu vou responder? E eu botava o Fabrício fazer essas coisas. E você fica meio tipo, ai, caceta. E vai trocar óleo. Aí eu queria ir lá no Brasileiro trocar óleo. João, não, você vai trocar óleo lá não sei na onde, lá no Americano lá. Aí você chegava lá e você, ai meu Deus, eu ficava puta da vida com o João, porque eu falei, o João me põe em cada uma. Mas foi a melhor coisa que a gente faz, porque você acaba forçando você falar, forçando você aprender, forçando você ouvir. Mesmo se você não vai falar muito, você não vai ficar batendo papo, mas você tá ouvindo. Só aquilo de você ouvir, você vai
Você começa, E né, eu não amor? falava frase, eu não explicava toda a situação, toda a frase que ela precisava falar com a pessoa, não. Eu falava o básico. Olha, eu preciso que coloque o óleo tal, tá? Você pede pra ele lá o óleo tal. E ela ficava, puta que pariu, não sei o que, não sei o que. E tipo assim, era uma coisa que eu fazia com ela, eu tentava estímulos com a pessoa. Você tem que botar a pessoa na linha de frente, que é a hora que ela do vamos ver. E ela pegava, ela sabia o óleo que eu queria que trocasse no carro, né? E ela aprendia, ela olhava lá no Google Tradutor, ela olhava na internet e tal, e tentava fazer toda a frase na situação que ela precisasse ali. E eu só dava a pontinha e ela pegava o resto. Né? Mas, gente, a gente sabe que é muito difícil. São etapas que a gente vai passando na vida. A gente tem que ter foco. Eu com o João, a gente procura ter o máximo que a gente pode. A gente procura sair sempre nos lugares americanos pra gente ter um pouco mais dessa vivência. Tudo que a gente aprende, se a gente tem uma frase, uma palavra, a gente sempre pratica em casa, né, amor? Se a gente vai falar porta, às vezes a gente fala door, pra gente não esquecer. E aquilo acaba sendo automático, que às vezes você acaba até esquecendo o português da palavra, sabe? Não é querendo falar, mas acontece. Eu via muito, às vezes eu assistia vídeo assim do cara falando muito sobre inglês e tal, e o cara falando, não, que às vezes eu esqueço a palavra em português, eu faço cara idiota, né? Quer se achar que tá falando em inglês. Mas hoje eu já vejo, porra, eu era o idiota por pensar assim. Porque é muito complicado, que você sempre tá ouvindo, igual esses dias mesmo a gente esqueceu como que falava guincho. Foi. Tanto que a gente ouvindo todo momento você fica tô. Aí não sei o que, eu tava falando com um amigo meu, pô, daí o cara usou o tô e tal, não sei o que, e pá, não sei o que. Aí o caramba, o que é tô? Eu falei, porra, velho, tô aquele negócio lá que pega o carro lá, não sei o que. Não, mas o que é? Aí tipo, daí, sabe, até ele entender assim e tal. Eu falei, não, é o guincho? É automático. Eu falei, velho, e tal. Mas assim... Até porque, mesmo que você for conversar com um brasileiro aqui, por mais que você tá falando português, algumas palavras os próprios brasileiros já não usam mais no português, que nem o tô... Aqui, os brasileiros aqui falam tô. Quais são as palavras que a gente fala aqui que, tipo assim, não é mais... ocupado, né? Ninguém fala assim, tô ocupado. Todo mundo fala, tô busy. Tô muito busy. Essas coisas, tipo assim, aqui mesmo você pratica, você acaba esquecendo. Um dia a gente pode até fazer um vídeo falando sobre palavras abrasileiradas, assim. Palavras americanas abrasileiradas. É verdade, tem bastante coisa. Mas é repeteco, é o dia a dia... É você forçar, é você buscar. Porque é um lugar que é muito fácil também. Se você não quiser aprender, tipo assim, se você não tiver nem um pouco afim de aprender, você se vira muito bem sem inglês. Pelo menos nas regiões que a gente mora. Então, se você não procurar, se você não buscar, você vai ficar no português. Se não vai aprender a falar inglês. Uma coisa assim que eu falo pra vocês. Se vocês estão chegando aqui agora e vocês não falam nada de inglês, sempre peça o tradutor. Porque não adianta você não falar e você não estudar, você achar que vai aprender, não aprende. Depois de um tempo que se você estiver estudando aqui ouvindo e tal, ouvindo bastante, tá estudando em casa, tá? Estudando que eu falo, você pode estudar na escola, pagar um curso aí, você pode estudar na sua casa, sempre tirar 1, 2 horinhas todo dia, ler livro, comprar livro, pega a internet e tal. Se você estiver estudando e você estiver desenvolvendo um pouco seu inglês, começa a parar de pedir tradutor, começa a se virar com o que você já está aprendendo. Porque o que você estiver aprendendo, o que você tiver errar, sempre vai ter alguém para te corrigir ali. E não tenha vergonha, não tenha vergonha. Fale mesmo que se for errado, porque é assim que você vai aprender. Se você falar alguma frase errada, a pessoa, não, mas é tal, aí aquilo ali você nunca vai esquecer. A pessoa para te elogiar, são poucas, mas para te criticar é um monte. Mas é bom porque você aprende muito com as críticas construtivas, né? Não adianta você falar uma coisa, que burro, não sabe nem falar a palavra. Essas críticas você dá risada, outras críticas construtivas não, você aprende. Exato. Então essa é a dica de hoje. Isso aí. Foco, determinação, persistência, prioridade. Repeteco. Que você aprende. Não pode ter shame. Não pode ter, gente, vergonha. Vai, errou, tenta de novo e acabou. É assim que a gente aprende aqui, né, amor? Yeah, guys. Okay, guys. Thank you for watching my video and give me your opinion or your comments. Your like. Okay? And have a good day. I see you in the next video. Yes. Bye bye.